O juiz Guilherme Dezen, da 44ª Vara Civil de São Paulo, ordenou a penhora de 15% dos valores doados ao Diretório Estadual do PT. Medida visa quitar uma dívida de 1,4 milhão com a empresa Analítica Amaral e Associados Comunicação. O débito tem origem em um contrato de assessoria de imprensa assinado em 2014 para a campanha a deputado, a governador, aliás, do Alexandre Padilha, cujas parcelas deixaram de ser pagas. O PT alegou ter feito um acordo verbal e que o fim das doações empresariais afetou as finanças partidárias, mas o tribunal não quis ouvir essa conversinha e aceitou o argumento do partido e manteve a condenação sem possibilidade de novos recursos. André Marcília, o PT está provando do próprio veneno, a juristocracia agora está cobrando a conta do Partido dos Trabalhadores, as doações vão virar pó? Bom, se a conta do PT for paga, de fato, eles vão ter que inventar aí 5.000 partidos para conseguir pagar essa conta, né? Então, de alguma maneira, em algum momento, a justiça há de raspar, ainda que a beiradinha do PT. Isso acontece. É um erro, me parece, aí de percurso do judiciário, porque o judiciário, em geral, favorece o Partido dos Trabalhadores, né? Enfim, nem sei se a gente continua chamando Partido dos Trabalhadores, o PT. Mas a gente precisa lembrar que, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista do judiciário, o PT sempre é favorecido, e não é de hoje, mas de sempre. Isso mostra que dentro do judiciário, infelizmente, nós temos um espectro de juízes que tem uma formação cultural que é de esquerda. Isso é notório. Você vai para as universidades de direito, as universidades, na maior parte das vezes, você tem professores que são de esquerda. Você vai ter, portanto, juízes que são formados dentro desse espectro. As universidades, as ONGs, a mídia, enfim, claro, o resultado é esse. E a gente tem hoje um judiciário que favorece o PT. Às vezes erra o percurso, né? Sai pela culatra o tiro, mas em geral é favorecido o PT, e não só o PT, mas a esquerda. O deputado federal Biratã Sanderson, do PL, revelou hoje ao Jornal da Oeste que estuda pedir o impedimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ter concedido o asilo corrupção à ex-primeira-dama Nadine Heredia, do Peru. O ministro das Relações Exteriores peruano, Elmer Schialer, também diz que deseja o pedido de extradição da ex-primeira-dama. Herédia foi condenada a 15 anos de prisão no Peru e recebeu asilo diplomático de Lula, o asilo corrupção. Se a sentença for confirmada, o Poder Judiciário do Peru pode promover uma extradição, foi o que disse o embaixador peruano em entrevista coletiva. O chanceler explicou que o Peru concedeu salvo-conduto à Heredia para cumprir obrigações internacionais, mas não para dar uma escapada. O governo peruano forneceu, inclusive, escolta para o seu translado ao aeroporto de El Callao, de onde ela viajou para Brasília no avião da FAB, provavelmente com o combustível pago pelo cartão corporativo da Presidência da República Federativa do Brasil. Eduardo Girão, senador, será que isso aí pode render aí um impeachment do Lula, um pedido de impeachment, além daquela pedalada com o pé, como é o nome do negócio? Pé na bunda, né? Que era o programa que foi lançado aí para os jovens, né? Não, pé de meia, que pé na bunda, o quê? Pé na bunda é o que o Lula pode tomar, né? Pé de meia furada, né? De pé de meia furada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ontem mesmo eu fiz o pedido de informações ao Itamaraty sobre esse asilo, né? Sobre o uso do avião da FAB. É um absurdo, mas um país onde é normalizado o ministro do Supremo ser ali flagrado no jogo do seu time de futebol, depois de usar um avião da FAB, esse festival que a gente vê aí do uso, não é brincadeira, né? E parece que o Mauro Vieira, eu vi uma manchete, não ainda me aprofundei,
mas disse agora há pouco que seria um asilo humanitário. Era bom saber o que é que ele acha da anistia humanitária também dos brasileiros, dos presos políticos do país dele, né? Porque usar a palavra humanitária é muito forte, né? Numa situação como essa. Eu estava vendo essa questão do CNJ, agora há pouco, vocês falando aí, e como é que pode dar certo? Vamos fazer um exercício aqui comigo. Como é que pode dar certo um Conselho Nacional de Justiça, onde o presidente dele, o coordenador geral dele, é o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal? Não tem como dar certo isso. Não é à toa que nós tivemos aí uma perseguição ao pessoal do TRF-4 lá do sul do país, na questão da Operação Lava Jato, que fez o seu trabalho, né? Os servidores públicos exemplares, que o presidente da República hoje do Brasil foi condenado em 3 instâncias, né? Sendo o seu nome citado aí centenas de vezes em delações premiadas, e a gente está vendo o nível de inversão de valores do Brasil, e não se pode. Ontem o cara foi chamado de ladrão na rua, e aí é preso, né? Esse é o país como é que é isso? Quem se sentiu ofendido vai lá, presta queixa, vai atrás do que está no ordenamento jurídico do país, previsto para calúnia e difamação. Agora, a pessoa ser presa, isso não é coisa de democracia, gente. Isso não é algo de democracia o que a gente está vendo. Eu testemunho no parlamento, colegas já verbalizaram isso na tribuna. Ó, eu estou pensando aqui em que palavras eu posso falar, né? E o que é que eu posso dizer, né? Porque nem na tribuna hoje no Brasil é seguro. Mandato, você ter ou não ter, era melhor, aliás, não ter, para não ir para as mãos do ministro do Supremo. Eu tenho uma PEC, por exemplo, eu tenho uma PEC que eu entrei há 3 anos para que o parlamentar tenha a liberdade de abrir mão do seu foro privilegiado. Olha que maluquice que a gente está vivendo no país. Diga-se de passagem, um foro privilegiado que há 7 anos, antes mesmo de eu chegar no Senado Federal, essa nova legislatura, já estava aprovado por unanimidade para acabar com esse mecanismo aí que é uma proteção à impunidade, à corrupção. Mas está parado onde? Lá na mesa do Hugo Mota hoje, o fim do foro privilegiado. Então, eu vejo que nesse momento do país, eu chamo a atenção de todos aqui, né, nessa audiência fantástica. Nós precisamos estar juntos nas ruas, com pautas. A rua é livre, entra com a pauta que você quiser, mas não podemos sair das ruas pelo menos uma vez por mês, porque essa vai ser a grande virada do país. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o meu pai, Clodomir Girão, que está assistindo, que sempre acompanha o Braddock Show e que está vibrando aí com esse despertar de consciências do povo brasileiro. O Conselho Nacional de Justiça afastou por 60 dias o desembargador Marcelo Burratem, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele foi punido por postagens nas redes sociais em que criticava o STF e o presidente Lula e o crime maior. Elogiou o ex-presidente Bolsonaro. Uma das postagens do desembargador Burratem ligava Lula ao Comando Vermelho após a visita a uma comunidade lá no Rio de Janeiro. Outra acusava o Datafolha de fake news em pesquisa eleitoral. O CNJ entendeu que as publicações comprometiam a confiança social na justiça e nas eleições. Burratem já havia criticado o STF em uma nota da ANDES, Associação Nacional dos Desembargadores, que era presidida por ele, além de ter postado conteúdos em apoio a Bolsonaro. A defesa de Burratem alega que ele apenas curtiu postagens institucionais e que as interações ocorreram fora do período eleitoral. A decisão foi tomada em 8 de abril e reduziu a pena proposta de 90 para 60 dias. Ele receberá salários proporcionais diante dessa punição.
Fabiana Barroso, o que pegou mais para essa punição do desembargador Barratem? Criticar o Supremo? Criticar aí todo o judiciário, falar do problema eleitoral brasileiro ou ter elogiado Jair Bolsonaro? Bom, nós deveríamos saber, né? Porque, pelo que eu sei, o princípio da publicidade dos atos administrativos ainda está vigendo. Então, nós deveríamos ter certeza, mas não temos. Então, a gente joga, né? Joga com essa realidade que basta você ser contra o absolutismo, né? É regime absolutista, gente, não dá. Liberdade de expressão não pode ser liberdade de agressão. Sabe quem fala isso nas sentenças, né? Pois é. Mas você exercer o seu direito individual de cidadão, que aí não importa se é juiz ou não, porque não foi nós vencemos o bolsonarismo diante de uma plateia da Uni, né? Se fosse, até poderia ser, se esse juiz estivesse lá numa palestrinha da LIDE, né? Não é mesmo? Aí também poderia até ser considerado, né? Ver uma punição desta feita aí, porque falar mal, por exemplo, que não seja só do Bolsonaro, falar mal da Lava Jato, ou falar mal, pior ainda, né, da cidade, da República de Curitiba, pode, lá tem o germe do fascismo, não foi isso que disseram? Então, gente, né, é a relativização dos valores, é querer colocar gente na vitrine para dar de exemplo, né? É praticamente falando para nós, cidadãos comuns, o paredão está aí, né? Você entra na mira se você quiser, se você se comportar direitinho, tudo bem, né? Basta chacoalhar, como diria minha mãe, basta chacoalhar a cabeça igual vaquinha de presépio, né? Minha mãe fala que ficava só isso, as vaquinhas no presépio de antigamente. Então é isso, realmente, a gente está assim, né? Então a gente fica entre uma coisa e outra, a gente tenta exercer um direito e nos lembram que direitos é só para alguns. A gente tenta fazer os nossos deveres, nos obrigam a fazer os deveres porque tributo é compulsório. Então, a gente é obrigado a sustentar esse estado de exceção. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.